Para quem sente dor, o tempo é inimigo. Cada minuto é insuportável. Momentos de aflição e tortura. Quando os limites da medicina se esgotam, o poder de Deus entra em ação. Está no ar o programa Corrente dos 70. Uma dor persistente que não passa. 1, 2, 3 meses. E nada de melhora. Cuidado, esse é um sinal claro que você sofre de dor crônica. Tenho muita dor na coluna, tô fazendo um tratamento, né? Nos ombros, no pescoço. A gente toma sempre anti-inflamatórios, todas as coisas paliativas, mas parece que não tem muito sucesso. Na verdade, é uma dor que nunca passa, né? Dores de cabeça, da lombar, artrite, artrose e síndrome da fibromialgia estão no topo da lista dessa condição, que já afeta 30% da população mundial, cerca de 2,4 bilhões de pessoas. Segundo o Ministério da Saúde, no Brasil a proporção é um pouco maior e já atinge 37% das pessoas com mais de 50 anos. Eu não consigo ficar em pé. Eu não tenho que tomar vitamina porque não tenho. Tem dia que eu não tenho coragem de ficar sentada. Eu fico tão debilitada que eu não tenho firmeza para ficar. Estudos revelam que 1 em cada 3 pessoas que tem dor crônica perde a capacidade de fazer as atividades diárias, já que a doença pode causar problemas de mobilidade, nutricionais, dependência de medicamentos e dificuldade para dormir, o que impacta diretamente no bem-estar físico, emocional e social. Em casos graves, quando a dor ainda é mais persistente, a pessoa pode desenvolver um estado de frustração, ansiedade e depressão. Levantamentos epidemiológicos realizados com pacientes tratados em clínicas especializadas em dor crônica mostram que 52% apresentam quadros de depressão e até mesmo chegar ao ponto de desistir da própria vida. Triste, né? Que Deus abençoe a todos. Convido você a ficar ligado nessa programação, porque a nossa proposta é salvar a sua vida. Você viu aí na matéria, é muito triste, né? Você vê que o acúmulo de doenças leva a pessoa a um quadro o sofrimento chega ao ponto, leva ela a um quadro de depressão e muitas pessoas desistem de viver. E é a realidade que a gente vê. Olha só, qual é a expectativa dessas pessoas? Você que vive assim, você que tem sentido na pele, o que você está vendo aí não é novidade. Você tem vivido isso na sua vida, com familiares seus. Até quando você vai aguentar esse seu sofrimento? Hein? Você vai conhecer aqui uma história diferente. História de pessoas que, vivendo momentos tão difíceis, ouviram falar da corrente dos 70, entenderam a proposta da corrente, que é salvar a sua vida, entenderam que o que a medicina, o que a mão do homem não pode fazer, a mão de Deus pode. Nós vamos impor as mãos com a palavra sobre os doentes e determinar que se cumpra a promessa de Jesus. Ele diz, impõe a mão sobre os enfermos, eles serão curados. Você vai conhecer agora a história da Helenir. Ela foi uma dessas pessoas que chegou ao ponto de nem desejar viver mais. Tamanho sofrimento que ela viveu. Acúmulo de doenças, uma atrás da outra, até chegar na corrente dos 70 e colocar um fim no sofrimento dela. Acompanhe. Qual o nome da senhora? Helenir. A dona Helenir. Preste bem atenção no que ela vai falar. Conta pra gente aqui o milagre alcançado usando a fé na corrente 70. Eu cheguei na igreja com 5 doenças e 4 eu tinha na cabeça. E 2 eu tinha desenganado. Os médicos tinham desenganado a senhora? Desenganado. Começou com uma dor de cabeça muito forte.
Aí com essa dor de cabeça, eu fui lá, eles me deram remédio, não adiantou. Aí fui na médica, a médica disse assim para mim, a senhora está com esquizofrenia na cabeça. A dor de cabeça, tomava remédio, esquizofrenia, mais um tratamento. Aí não adiantou, eu fui no outro médico, né, para ver se arrumava alguém que me curasse. O outro médico disse assim, a senhora está com sinusite, e a sinusite é crônica e não tem cura. Fui desenganada. Aí nada adiantava. Aí como eu chorava muito e tinha muita tristeza, assim, de chorar e não sabia nem por que eu estava chorando, eu ficava o dia inteiro na cama. Eu fui no outro médico, aí cheguei lá e ele disse assim, a senhora está com depressão. Cada médico deu um diagnóstico pior que o outro. 4 doenças na cabeça. Aí ele, tratamento, aí remédio, acabou com o meu estômago, com meus dentes, com antibiótico muito forte, né? Aí eu tive um acidente doméstico. Quando eu tive o acidente doméstico, esse foi a gota d'água. Aí eu gritava de dor, uma dor que eu não sabia o que era. Meu irmão me pegou no colo, me levou para o médico. Chegou lá, o médico disse assim para mim, a senhora quebrou a 5ª vértebra da coluna. E como a senhora quebrou, a senhora vai ficar 5 dias no hospital, um arco assim, com 2 sacos de areia, para ficar intacta. Estabilizar. Isto é, para ficar intacta ali aonde estava quebrado, para não mover e não tirar do lugar. Fizeram uma junta médica, estudaram meu caso, chegaram no meu quarto 5 médicos, um especialista e 4 residentes. Aí eles chegaram e disseram assim, a senhora vai operar, mas a senhora, eu vou avisar a senhora já, e a família que estava junto. E a senhora vai ficar na cadeira de roda, não tem jeito. E se a senhora não operar, a senhora vai ficar na cadeira de roda. Outra sentença. Outra sentença. A senhora não era para estar, a senhora está andando como? A senhora não era para andar? Não era para andar. E quando foi que entrou a corrente dos 70? Aí uma senhora me convidou e me trouxe. Recebeu um convite para vir terça-feira na corrente 70? Foi. Aí com a exposição de mão, né? E eu trouxe o meu corpo para o campo espiritual também. A senhora trouxe o corpo para receber a imposição de mão. Foi, porque lá fora eu já não tinha mais esperança. E por causa dessas doenças, sofrimento, e aí veio família, muito problema, eu tentei suicídio 3 vezes. Meu Deus. Agora, deixa eu perguntar uma coisa, senhora. Quantos anos da sua vida a senhora foi tirado com esse sofrimento, dessas doenças e tudo mais? 15 anos. 15 anos. Você que está me assistindo. 15 anos da vida dela foi roubado pela depressão e por uma série de doenças. De 4 médicos? 4 médicos, ela recebeu o diagnóstico de doenças terminais, que não tinha cura. E o último, ela recebeu uma sentença que ela ia passar o resto da vida numa cadeira de roda. Ela está aqui. O dia que ela decidiu, ela recebeu um convite, eu estou te convidando. Ela recebeu um convite para vir aqui receber a poderosa imposição de mão. Quando a senhora recebeu quando impuseram as mãos e determinaram a sua cura, o que aconteceu? Fui curada. Foi curada? Não tem nenhuma sequela. Simples assim, foi curada? Sim, fui curada das 5 doenças. Era tudo espiritual, porque quando você vai no médico, você não conhece Jesus e você vai no médico, o que o médico diz, você acata, você crê, porque é a fé dele, né? Ele está ali para isso. Então ele passa aquilo para você. Olha, você a sinusite é crônica, não tem cura. A esquizofrenia não tem cura. Você vai ficar na cadeira de rodas. Depressão. Depressão. Então, depressão tem cura? Depressão não tem cura. Mas na corrente dos 70? Eu fui curada na corrente dos 70. Esquizofrenia lá fora não tem cura. E na corrente dos 70? Não tem cura. E na corrente dos 70 tem cura porque eu fui curada. A senhora teve sofreu um acidente e a senhora fraturou uma vértebra. A senhora não era para andar mais, era para ser paralítica numa cadeira de roda. Na corrente dos 70, o que aconteceu? Eu fui curada, mas eu não andava mais mesmo. A senhora não andava? Não andava. Então vem cá, vamos ver. Olha só, pessoal, eu estou andando aqui com uma mulher que não andava. Eu estou conversando com uma mulher que não conversava. Eu estou aqui com uma mulher que está rindo e ela tentou suicídio quantas vezes? 3 vezes. A senhora não queria viver? Não, porque era muito sofrimento, né? Tá vendo? Você que está me assistindo, senhora, olha para aquela câmera aí. Fala para elas, ó, um dia me convidaram. Um dia uma pessoa me convidou e eu vim pela fé dela, nem foi pela minha, porque eu não tinha fé.
A fé que eu tinha era dos médicos, que já tinham me desenganado. Mas eu vim, e quando eu recebi, na corrente dos 70, a imposição de mão, eu fui curada de 5 doenças. Estou aqui para a prova de que o Senhor Jesus, Ele cura. Tanto é que Ele me curou. E o que os médicos não conseguiram fazer, Ele conseguiu. Então eu chamo você. Estende a mão na presença. Agora sou eu que te... Venha, agora sou eu que te convido. Amém? Está aqui, ó. Imporão as mãos sobre os enfermos e serão curados. Eu tenho a palavra e tenho a testemunha. Amém? Mulher, foi a sua fé. Corrente dos 70. Participe da poderosa imposição de mãos e venha receber o seu milagre. Terça-feira, às 20 horas, no Templo dos Maiores Milagres, Avenida João Dias, 1800, Santo Amaro. Terça-feira é o dia do seu milagre. Quantos testemunhos, né? Quantas pessoas que não eram mais para estar aqui no nosso meio, pessoas que poderiam estarem mortas, ser um número de estatística, estão aqui no programa testemunhando. Vamos lutar. A corrente dos 70 é uma corrente pela vida. Você vai conhecer Elisângela. Elisângela começou a vir, veio na corrente 70, venceu várias doenças, terror noturno, tinha outras doenças, ela venceu. Sabe o que ela fez? Se afastou. Quando ela percebeu um caroço, foi ver um câncer, quase perdeu a vida. Mas ela já conhecia a corrente 70, o que ela fez? Correu para a corrente dos 70, veio lutar e mais uma vez encontrou Deus pronto para abençoar. Recebeu a imposição de mão dos 70. Aprendeu a usar a fé, aliou a fé ao seu tratamento. O resultado? Está aí, curada, um testemunho. Vamos ouvir dela mesma. Qual o nome da senhora? Elisângela. Dona Elisângela, conta para eles aqui a situação que a senhora enfrentou, como a senhora chegou na corrente dos 70 e o milagre que a senhora alcançou usando a fé. Eu cheguei na igreja com terror noturno, eu não dormia direito, eu tinha um problema de hemorragia muito forte. Quando chegava aquele dia da mulher, não parava normalmente. Eu tinha que tomar medicamentos, né? Então era um sofrimento. Não era normal? Não era normal. Chegava ao ponto de eu não conseguir trabalhar direito, eu não conseguia estudar direito, a minha vida pessoal atrapalhava. Então era um sofrimento, gastava com medicamentos. Então, através da fé, eu fui curada dessa hemorragia constante. Mas com o passar do tempo, infelizmente, eu me afastei por uma situação. Vendo? Ela recebeu a bênção, mas desprezou o abençoador. E aí? Se afastou? Me afastei, pastor. Me afastei e entrei no sofrimento de novo. Foi onde aconteceu uma outra situação, onde através do toque eu senti um caroço, né? Um caroço na mama. E até aí fui no médico. O médico falou, não se preocupa, porque isso é um cisto. Então não me preocupei. Só que com o decorrer do tempo foi crescendo. Aí eu fui me preocupando, sentia muita dor, né? Sentia incômodo, tudo. Então, só que aí eu voltei. Ela voltou para a igreja? Voltei para a fé, porque eu precisava, eu reconheci que eu precisava. Aí você já estava tendo os sintomas, muitas dores na mama. Muitas dores, né? Então, aí depois, quando eu voltei, que eu já estava tentando me firmar com Deus por causa do sofrimento que eu estava passando, fiz o exame e descobri que era câncer de mama, né? Um tipo raríssimo que não condizia com a minha idade. Era um câncer muito agressivo. Agressivo. Oferecia risco de vida. É, uma palavra de morte, né? Praticamente. O que você ouviu do médico? O médico ficou impressionado por causa da minha idade, né, que não era normal, e o tumor já estava enorme já. E ele mandou fazer os exames e ele pensava que já tinha tomado todo o meu corpo. Você chegou a ouvir o quê? Qual a palavra mais difícil que você ouviu dos médicos? Na hora que ele falou assim para mim, é câncer. Saí do consultório, olhei para o céu e pedi ajuda para Deus.
Você começou a fazer a corrente. Aí começou a minha caminhada na fé. Antes da cirurgia, Deus falou, eu pedi a direção para Deus. Falei, meu Deus, todo mundo já falou comigo. O médico já falou, mas eu quero que o Senhor fale comigo. Então foi onde Deus me deu a resposta. Essa enfermidade não é para a morte, Mas para a glória de Deus. mas para a glória de Deus. Foi difícil. Foi difícil. Eu chegava na igreja, eu não conseguia nem bater palma direito. O meu cabelo estava caindo, mas eu estava ali na fé. Eu não desisti. Agora, quando os médicos começaram a ver que o câncer estava regredindo, por ser um câncer grave, agressivo, raro, ele viu que o câncer estava regredindo. O que ele achou? O que ele falou? Então, na verdade, foi retirado. O médico foi impressionado, porque achou que tinha tomado todo o meu corpo, mas não, estava ali paralisado, ali no local. Aí fiz a radioterapia, obedeci o que o médico falou, mas quem me curou foi a palavra de Deus. Você não se entregou. Você creu. Eu criei. Aí cabelo foi crescendo, mas o mais importante, pastor, essa experiência que eu tive de ter recebido a cura, me afastado, tudo foi uma experiência, Deus me mostrando que o principal, Deus, Ele quer curar, sim, o nosso corpo, né? Mas o principal que Deus curou foi o meu coração, a minha alma. Ele curou o seu corpo, mas salvou a sua alma. Salvou a minha alma. Você tem o Espírito Santo? Sim, Senhor, graças a Deus, para a glória de Deus. E como é que você está a sua vida hoje? Graças a Deus, bem, né? Deus, Ele tem me fortalecido. O Espírito Santo é o que me dá a força. Tem sequela? Essa alegria, né? Eu vivo normalmente. Tem mais nada? Graças a Deus. Vida normal? Vida normal. Hoje eu sirvo a Deus, né? Dou a palavra de fé. Você é obreiro? Deus, sim, Senhor. Foi a sua fé. Amém, pessoal? Olha aqui, ó. Diga aqui. Eu fui curada de câncer usando a minha fé. Vem você também. Eu fui curada de câncer usando a minha fé. Vem você também. Creia. Terça-feira é o dia do seu milagre. Corrente dos 70. No templo dos maiores milagres. Venha buscar por você ou pelo seu familiar. Que Deus te abençoe. Corrente dos 70, uma reunião especial de cura e libertação para todas as áreas da sua vida. Venha buscar o seu milagre. Corrente dos 70, uma corrente pela vida. Vamos lutar? Hoje, assistindo o programa, a senhora, o senhor que me assiste sabe, o seu caso tem jeito. Você pode salvar a sua vida, você pode salvar a vida do seu familiar. Você não precisa perder o seu familiar ou a sua vida para essa doença. Pelas mãos de um desses 70, Deus vai manifestar. Foi Ele que disse. Nas mãos dos 70 está a palavra. E nós vamos impor sobre você e declarar que se cumpre o que está escrito. Quero que você conheça agora essa família. Quantas famílias, por causa de uma doença, se unem no sofrimento? As sequelas que a doença deixa são terríveis, compromete a família. Nós vamos mostrar uma família. Qual era o problema dela, Cecília? A dona Maria sofreu um AVC. Ela sofreu um AVC. Os médicos disseram que ela teria sequela para o resto da vida. Para o resto da vida. Mas a família se uniu. O pai, o esposo e pai, a filha, se uniram aqui na corrente dos 70. E lutaram, não aceitaram aquele diagnóstico. Aliaram a luta pela mãe, aliaram a fé. E hoje, você vai conhecer essa família que se uniram na fé e se viram livres das sequelas que o AVC costuma deixar. A mãe dela poderia ser um peso, a esposa poderia ser um peso, mas é uma testemunha. Terça-feira é o dia do seu milagre. Levante a sua cabeça, lute pela sua vida, lute pela sua família. Assista esse testemunho. Qual o nome do senhor? Aparecido. Da senhora? Maria. Seu Aparecido e Dona Maria, conta aqui para eles o milagre alcançado aqui na corrente dos 70 usando a sua fé. Sim, minha esposa teve um AVC e foi concluído suspeito de tumor. Eu já, feito os exames, eu vim aqui, o senhor determinou, falou, não vai fazer de novo, pode fazer para a glória do Senhor Jesus. Olha só, pessoal,
A senhora teve um AVC. Sim, senhor. E junto com o AVC, uma suspeita de um tumor. Isso, paralisou essa parte. A senhora não podia mexer esse braço? Paralisou e a boca entortou todinho. Entortou tudo. Ficou feio. Ficou feio. E o senhor veio com os exames lutar pela sua esposa? Sim, eu vim. O senhor orou em cima do altar. Falou, vai fazer de novo. Pode fazer. O senhor fez, mas o senhor fez a corrente direitinho das 7 semanas? Sim, sim. Sim. Ainda continuo fazendo. O senhor vem da onde? Tapicerica da Serra. Quanto tempo de lá aqui? 1 hora. Sua esposa começou a melhorar? Como é que foi? Ela tá ótima, tá curada. O senhor fez os exames de novo? Sim, fiz. Está aqui. Testado, né? Aqui prova o antes e depois. Né? Aqui, pessoal, não é uma suposição, olha, ela melhorou, não, tá aqui, comprovado com o exame, tá aqui os exames que comprova a doença e aqui os exames que comprova a cura. O que a senhora sentia? Muita dor de cabeça. Nossa, parecia que ia estourar. Até a doutora falou para mim assim, de 0 a 10, quanto tá a sua dor de cabeça? Eu falei 9. E a senhora não mexia o braço? Não, essa parte não. Ficou paralisado? Paralisado. Levanta os braços aí. Dá para glorificar Deus? Isso. Dá para bater palma para Jesus? Valeu a pena? Valeu a pena. Vale muito. O médico ainda duvidou. Olha o que ela está falando. Como é que é? Pois, quando eu fui no médico, ele falou para mim, ele falou assim, a senhora está enxergando, a senhora está andando, a senhora está falando... Ele olhava para mim assim, sabe? Ele falou, foi um milagre mesmo. Porque a minha mãe morreu disso, né? Olha só, pessoal. A mãe dela morreu com a mesma doença e ela está dando testemunho. Você que está me assistindo agora, você está entendendo o que esse casal está falando? Você está vendo tanto de papel nas mãos dele aqui? São exames. Essa mulher que está aqui, olha só, mexe o braço da senhora. A senhora sofreu um derrame. Foi um AVC. Um AVC, paralisou essa parte do corpo e a boca entortou. E o médico dizia o quê? Ele duvidou, ele mandou fazer outro exame. A senhora perdeu, a sua mãe morreu por causa da doença? Teve um AVC e morreu. Você que está assistindo, você está entendendo? Eu estou aqui provando para você que AVC tem cura para fé. AVC tem cura para fé. Qual é o seu problema? Você que está aí vivendo humilhado, que você perdeu o movimento da mão, o movimento dos braços, o movimento de uma perna, está com o seu rosto deformado por causa do AVC. Está aqui, ó. Esse é o esposo dela. O senhor vinha para cá e o senhor chegou a ver a tua esposa toda deformada? Sim, do nada. Foi de repente. Entortou a boca. Foi uma... O senhor foi terrível. Foi terrível. A filha está ali. Cadê a filha dela? Vem cá, minha filha, filha dela. Você vinha pedir por ela? Sim, senhor. Inclusive, quando aconteceu, ela estava em ligação comigo. Que a língua dela começou a enrolar. Na hora que ela sofreu o AVC, ela estava falando com você? Tava, sim, senhor. E eu falei, mãe, seja curada. Eu não sabia o que era. Eu falei, só seja curada, eu tô chegando aí. Aí a gente chegou em casa, socorreu, fez tudo o que tinha que fazer. Mas já tinha acontecido o problema. Mas eu tinha certeza dentro de mim que isso não ia afetar ela. Você e o seu pai fazendo a corrente para sua mãe direitinho? Direitinho. A gente veio aqui, trouxe ela, né? Naquelas condições, os reflexos dela comprometida, a coordenação motora comprometida. Inclusive, quando ela levou esse exame no médico, eu estava com ela. O médico olhava para o exame, olhava para ela. Mas a senhora está enxergando? Tô. Mas a senhora está falando? Tô. Então vai fazer outro exame. O que os exames mostravam era um estado gravíssimo. Sim, senhor. O primeiro exame. Primeiro? Exatamente. E ela voltou lá perfeita? Perfeitamente. E no segundo exame também eu voltei com ela. Ele olhou para ela e falou assim, mulher, tá curada. Ela poderia estar tendo que banhar a mãe, carregar a mãe, acompanhar a mãe para os tratamentos. Ela veio, você veio junto com seu pai lutar? Junto com meu pai. Toda terça? Toda terça. Você mora lá em Tapicerica da Serra. É 1 hora? É 1 hora, sim. Vale a pena? Vale a pena. Tá desanimando já? Não, jamais. Tá aqui, ó. É o que Deus quer fazer na sua vida. Terça-feira, chegue mais cedo. 1 hora antes, nós estamos impondo a mão com a palavra e determinando a cura. E provamos. Tempo de milagre não acabou. Minha filha, foi a sua fé. Foi a fé do Senhor. Parabéns pelo seu milagre. Bem forte para Jesus. Corrente dos 70. Participe da poderosa imposição de mãos.
e venha receber o seu milagre. Terça-feira, às 7 horas, 10 horas, 12 horas, 15 horas e 20 horas. No Templo dos Maiores Milagres. Avenida João Dias, 1800, Santo Amaro. Vamos lutar? Eu tenho fé, eu ou um dos 70, de impor as mãos sobre a senhora, o senhor, nessa terça-feira, na corrente dos 70, e determinar a sua cura. Você tem fé para chegar até aqui? Então determina, terça-feira eu vou buscar o meu milagre. Bom, agora eu quero falar de hoje, quarta-feira. Hoje é dia de cuidar da alma e nós estamos vivendo o jejum de Daniel. Você já está no jejum de Daniel? Os 21 dias dedicados à vida espiritual, a nos aproximar de Deus. 21 dias de retiro, retiro. Retiramos das redes sociais, retiramos das notícias, nos retiramos de tudo que é desse mundo, tudo que é para agradar a nossa carne. E nos dedicamos no retiro espiritual, dedicamos a buscar o Espírito Santo, a estar mais na igreja, meditar mais na palavra. Nós temos a plataforma Univer Vídeo, que oferece conteúdos espirituais para que você tenha acesso a tudo que é espiritual, para alimentar a sua alma, a palavra, filmes, tudo. Entra lá que você vai entender melhor. Se você não está, você pode começar hoje. Aqui na noite especial, a noite da armadura de Deus, o Bispo Cleito vai estar às 8 da noite, buscando o Espírito Santo, fazendo o estudo da armadura de Deus e falando sobre o jejum de Daniel, esses 21 dias de crescimento espiritual, investimento naquilo que é mais importante, a vida eterna. Vou deixar você com esse intervalo e o convite para essa noite de quarta-feira, aqui no Templo dos Maiores Milagres, às 8 da noite, a noite da armadura de Deus. Até lá, hein? Muito pior que as guerras físicas que enfrentamos no mundo são as guerras espirituais. E quem não estiver vestido de toda a armadura de Deus não irá resistir. Nesta quarta-feira, um profundo estudo sobre a armadura de Deus, como fazer para usá-la e vencer. Às 20 horas, no Templo dos Maiores Milagres, Avenida João Dias, 1800, Santo Amaro.